Brasil, um cadáver na Lava Jato. Com dinheiro sujo, o PT comprou o silêncio de um empresário que ameaçava dar informações sobre o suposto envolvimento de Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho no assassinato de Celso Daniel. A Polícia Federal prendeu esse empresário. José Dirceu conversava animadamente em um restaurante de Brasília, no ápice da campanha presidencial em 2002, quando foi interrompido por um homem bem vestido, de terno. Carregando uma valise, ele chegou apressado e fez sinal com as mãos de que precisava falar reservadamente. O então coordenador da campanha de Lula se levantou e apresentou o interlocutor. Este aqui é o Delúbio, nosso tesoureiro. Os dois seguiram para um canto vazio e cochicharam por alguns minutos. Delúbio Soares passou rapidamente pela mesa, acenou e foi embora. Dirceu voltou ao seu lugar. Parecia transtornado. Os tucanos estão preparando uma armadilha para nos destruir. Que armadilha? Alguém perguntou. Fizeram um dossiê para nos envolver no assassinato do Celso Daniel. Dizem que tem gravações telefônicas, depoimentos, gente do PT. Antes de se despedir, Dirceu dimensionou o que estaria por vir. Isso é muito grave. Precisamos reagir rápido, abortar o plano de qualquer maneira. Na conversa que Veja testemunhou, petistas e simpatizantes que estavam à mesa combinaram uma estratégia de defesa. Era preciso que se antecipassem, denunciando a farsa antes que viesse a público. Era preciso esclarecer que o caso constituía uma tentativa de golpe sujo e desesperado do governo tucano para atrapalhar a eleição de Lula. O assassinato do prefeito Celso Daniel de Santo André, ocorrido em janeiro de 2002, nunca deixou de assombrar o PT, fosse na forma de chantagens eleitorais ou de investigações policiais que até hoje não esclareceram a morte do prefeito. Assim, a dúvida sobre o envolvimento de petistas no caso paira no ar como uma nuvem de enxofre capaz de contaminar ainda mais o pântano em que se meteu o partido. Na semana passada, a mais recente fase da Lava Jato voltou a agitar o fantasma de Celso Daniel. A operação foi chamada de Carbono 14, numa referência ao elemento usado pela ciência para desenterrar o passado. Mas o que um homicídio de 14 anos atrás tem a ver com a roubalheira na Petrobras? As conexões são um pouco intrincadas, mas seguindo-se o calendário das investigações, tudo fica mais claro. O começo se dá em 2012. Veja revelou que Marcos Valério ainda guardava consigo segredos devastadores. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o famoso operador do mensalão resolveu detalhar alguns deles. Um, em especial, parecia mirabolante. Valério disse que um obscuro empresário de Santo André, Ronan Maria Pinto, acionou o então secretário do PT, Silvio Pereira, para chantagear o ex-presidente Lula. A chantagem: ou o PT lhe dava 6 milhões de reais, ou ele revelaria o envolvimento de Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho no assassinato de Celso Daniel. Disse mais: os 6 milhões de reais foram negociados pelo pecuarista José Carlos Bunlai, que tomou o dinheiro do cesto de picaretagens petistas na Petrobras. Diante dessa história, os investigadores arregalaram os olhos. Era forte, mas também poderia ser resultado de imaginação positivamente fértil. Em 2014, 2 anos depois, durante as investigações da Lava Jato, a polícia encontrou num escritório de contabilidade um contrato confidencial. Pelo documento, Marcos Valério emprestava 6 milhões de reais ao empresário chantagista Ronan Maria Pinto. O valor e o nome dos personagens acenderam uma luz vermelha. A polícia então interrogou a dona do escritório de contabilidade, Meire Posa. Ela contou que o contrato pertencia a um notório lavador de dinheiro chamado Enivaldo Quadrado. E Enivaldo Quadrado dizia que guardava uma via do tal contrato para resguardar-se. Era seu seguro de vida contra o PT, uma arma que derrubaria o Lula e, claro, um instrumento para arrancar uma graninha do PT. E explicava que os tais 6 milhões do empréstimo serviriam para pagar a chantagem que Ronan Maria Pinto vinha fazendo contra o PT. O quebra-cabeça começava a tomar uma forma mais clara. Só em 2015, no entanto, quando o pecuarista Bunlai foi preso, é que tudo passou a fazer sentido e deu para entender o elo entre o homicídio e o petrolão. Bunlai contou aos investigadores da Lava Jato que, de fato, passaram 6 milhões de reais ao empresário chantagista. Disse ainda que pegou o dinheiro em um banco, o Chaim, por meio de um empréstimo frio que jamais pretendeu pagar. O efetivo pagamento ao Grupo Chaim veio na forma de um belo contrato com a Petrobras.
Bunlai só conseguiu contrair o empréstimo frio porque o fizera com o aval de Delúbio Soares, então tesoureiro do PT, e do ex-ministro José Dirceu, o então todo-poderoso chefe da Casa Civil de Lula. O banco, com a garantia de gente tão graúda, topou dar o dinheiro ao pecuarista. Bunlai, assim, silenciou o chantagista. E o banco recebeu sua grana de volta em um negócio fraudado na Petrobras, conforme os próprios donos já contaram à Lava Jato. E assim, o depoimento de Marcos Valério, aquele prestado em 2012, deixou de ser visto como uma fantasia cheia de imaginação e ganhou contornos mais nítidos. Daí a suspeita. Será mesmo que o silêncio do empresário Ronan Maria Pinto era para não revelar o envolvimento de Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho no assassinato de Celso Daniel? Ou Ronan Maria Pinto estava vendendo seu silêncio sobre as picaretagens que o PT vinha fazendo na prefeitura de Santo André? As prisões feitas na semana passada pela Lava Jato desagam nessa suspeita dramática. Foram presos Ronan, o chantagista, e Silvio Pereira, que foi secretário do PT e, segundo a denúncia original, serviu de portador da chantagem do empresário. Não há um fiapo de prova a sustentar que Lula, José Dirceu ou Gilberto Carvalho tenham qualquer envolvimento no assassinato de Celso Daniel. A suspeita nasceu de um depoimento que, com o passar do tempo e o aprofundar de investigações, acabou ganhando sentido. A família de Celso Daniel sempre afirmou que ele foi vítima de uma trama da qual teriam participado companheiros do partido, então empenhados em ocultar esquemas de corrupção do PT em administrações municipais. Obviamente, devastada pelo crime, a família pode estar movida pela compreensível emoção de quem quer encontrar uma explicação para o desaparecimento de um ente querido. O fato é que 14 anos depois do ocorrido, até hoje não se sabe quem matou Celso Daniel, nem por quê. São escassas as dúvidas de que Ronan Maria Pinto tinha motivos para chantagear o PT. Pode não ser o assassinato de Celso Daniel, mas há outras razões. Uma delas é que o chantagista participava do esquema que extorquia empresários do transporte coletivo em Santo André, e o dinheiro da extorsão acabava na caixinha do PT. Seria sobre isso que ameaçava abrir o bico? Ronan Maria Pinto já foi condenado pelos crimes de concussão e corrupção. Com os 6 milhões de reais que arrancou do caixa petista, ele comprou o jornal Diário do Grande ABC. Agora preso, tem muito a esclarecer. Marcos Valério, por sua vez, está cumprindo pena de 37 anos por envolvimento no mensalão. Ele tenta negociar um acordo de delação premiada com a Lava Jato. É outro que tem muito a esclarecer, pois tudo o que disse em seu depoimento prestado em 2012 faz cada vez mais sentido. Enquanto isso, em Brasília, o mensaleiro Marcos Valério, ficou evidente, não estava blefando quando procurou o Ministério Público em 2012 e listou as histórias ainda secretas que se oferecia para contar em troca de redução da pena. Uma delas envolvia a remessa de dinheiro de corrupção para contas secretas do PT no exterior. Valério disse que a Portugal Telecom, do grupo português Espírito Santo, havia realizado uma operação de empréstimo no valor de 7 milhões de dólares para bancar dívidas das campanhas petistas e indicou as contas pelas quais o dinheiro teria transitado. A Polícia Federal ouviu 19 pessoas, entre elas Lula e José Dirceu. Encontrou indícios fortes de que as contas realmente existiram e pediu o arquivamento do inquérito. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, titular da 10ª Vara Federal Criminal, porém, discordou e pediu a reabertura do caso. O KBC Bank e o Citibank, duas das instituições apontadas por Valério, informaram que as contas citadas eram controladas pelo Banco Heritage e que houve uma transação originária do Banco Espírito Santo. O Banco Heritage é o mesmo que foi utilizado pelo marqueteiro João Santana e por sua mulher, Mônica Moura, para movimentar dinheiro de Caixa 2 da campanha do PT em 2014. Além disso, a Polícia Federal descobriu que a conta no Crédit Lyonnais, na Suíça, pertencia à Motil Partners, empresa offshore utilizada no esquema de lavagem de dinheiro pelo grupo do doleiro Alberto Youssef. Não se encontra um motivo justificado para a posse e a entrega destas contas por parte de Marcos Valério à autoridade policial. Qual a ligação de Marcos Valério com a empresa Motil Partners? Como estava na posse destas contas? Há circunstâncias que precisam ser esclarecidas, afirma o juiz em seu despacho.